Mais de 4 milhões de catarinenses foram às urnas em todo o estado para votar no segundo turno dessas eleições. Ontem, 1h30 depois do início da apuração, o novo governador de Santa Catarina já era conhecido. Agilidade da Justiça Eleitoral. Carlos Moisés da Silva, do PSL, venceu com 71,09% dos votos válidos. Traduzido em votos, 2.644.179 votos. O homem mais votado na história de Santa Catarina era um desconhecido para os catarinenses até o início das eleições. Que é possível a participação política, mesmo sem ser uma estrela na política. Depois de 30 anos de serviço público, me encorajei a participar da política. 30 anos como militar do Estado, nos Bombeiros, na Defesa Civil e na Secretaria de Justiça e Cidadania. Até pouco tempo era professor universitário e advogava. Aos 51 anos, Moisés nunca se elegeu. Só 1% dos eleitores declaravam voto no comandante na primeira pesquisa eleitoral. O candidato novato, na lanterna das sondagens, tinha 8 espremidos segundos para se apresentar aos eleitores no rádio e na televisão. O dinheiro para a campanha nas ruas foi 20 vezes menor do que o de alguns candidatos. O debate na NSC-TV foi o mais longo encontro de Moisés com os catarinenses. 50 dias depois, o comandante conquistou quase 30% dos votos válidos. Agora o tempo com o eleitor aumentava para 5 minutos no rádio e na televisão. Mas justo na última quinta-feira, quando sobraria tempo para mostrar as propostas... Segundo o comunicado divulgado por sua assessoria, o candidato do PSL está com, abre aspas, uma infecção aguda das vias aéreas superiores. Fecha aspas. A primeira aparição pública depois do atestado foi nas urnas. Moisés votou perto do meio-dia em uma escola de Tubarão, onde tem familiares e se formou em Direito. O comandante depois viajou a Florianópolis, onde mora, e passou a tarde trancado com a mulher e as 2 filhas. Na reta final da contagem, ele se juntou aos apoiadores de comitê neste prédio comercial no centro. O comandante apareceu pela segunda vez no dia quando o resultado se confirmou. Comandante! E só falou com os jornalistas quando o TRE oficializou a vitória. 71,9% dos votos válidos. Quer dizer que a cada 10 eleitores que votaram, 7 foram nele. Foram mais de 2.600.000 pessoas escolhendo o comandante. Ele se tornou o governador mais votado até hoje em Santa Catarina e levou um dos maiores percentuais entre os governadores brasileiros neste segundo turno. De priorizar as pessoas, de priorizar a capacidade técnica daqueles que vão trabalhar no Estado, vai estar sempre se sobrepondo à velha forma da política. Carlos Moisés da Silva respondeu a apenas uma pergunta, nossa, quando já estava de saída. Como é que o senhor avalia esse percentual? O senhor saltou de 1% para mais de 70%. O que o senhor acha que aconteceu com o eleitor? Eu acredito que o eleitor ele fez a escolha, né, entendeu que é o momento de mudar o Brasil e mudar Santa Catarina. Portanto, fica o nosso agradecimento mais uma vez. O resultado está na urna. Esse voto foi o voto da esperança do brasileiro em Jair Bolsonaro e foi o voto da esperança do catarinense no comandante Moisés. Uma boa noite a todos. Sem responder a mais perguntas da imprensa, o comandante Moisés deixou o Tribunal Regional Eleitoral por volta das 8h30 da noite. Ele disse que iria para casa descansar com a família e que ainda hoje se reúne com o atual governo para discutir a transição. E nós estamos recebendo, então, o governador eleito de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva, do PSL. Bem-vindo, governador, novo governador. Parabéns pela vitória, parabéns pela campanha. Hoje, ao acordar como governador eleito, qual foi a primeira coisa que veio à sua mente? O que o senhor pensou? Responsabilidade. Bom dia a vocês, a todos os nossos telespectadores. A responsabilidade. É grande. É grande. A gente tem noção real da responsabilidade de um governador e também do compromisso que a própria sociedade catarinense, o eleitor, nos coloca no sentido de fazer uma votação tão expressiva. Isso entrega o desejo do catarinense, do coração, o catarinense que vota aqui, e o nato, de dizer, olha, eu quero entregar a gestão do Estado na sua mão, naturalmente, como a gente usa muito em comandar, né? A gente manda com alguém, né? Ninguém faz nada sozinho. Por isso a valorização dos quadros técnicos, eu sempre tenho falado nisso. Mas a responsabilidade é a primeira coisa que nos surge
a mente quando acorda, né? Eleito governador de Santa Catarina. Legal essa ideia de comandante, mandante com. Exatamente. Interessante. Talvez as pessoas não saibam o significado, mas, né? Veio aí, vamos lá. Então, comandante Moisés, eu peço agora a sua atenção aqui no nosso telão, porque vamos mostrar um mapa onde estão 6 temas que o Jornal do Almoço considera importantes para todo o estado de Santa Catarina. E nós fomos nas principais cidades de cada região ouvir histórias de catarinenses, as histórias que eles gostariam que o senhor governador eleito conhecesse. Vamos começar por Joinville, lá em cima do estado, para falar de segurança. A cidade viu nesses últimos anos, o senhor acompanha, um número crescente de homicídios e, mais do que isso, um medo de ser assaltado a qualquer momento. Coradelli, da cidade de Joinville, estou há 40 anos em Joinville. Nós temos a farmácia familiar, as pequenas farmácias. O que é mais complicado é a questão de arrombamento, assaltos e roubo na própria farmácia, não só em farmácia, mas em panificadoras, supermercados, e gera uma insegurança enorme para a população. Um assalto que quase que eu fui morto, eu fiquei com problemas emocionais, fiquei 15 dias fora da farmácia, não queria retornar, e depois eu resolvi retornar e estou aqui até hoje. Vários assaltos e alguns bem traumáticos, funcionários que foram para psicólogo, que não quiseram mais trabalhar, foi muito complicado na fase aí. E hoje a gente conseguiu colocar filmágicos, colocar segurança particular, porque é inviável. Eu parei de registrar os boletins de ocorrência quando chegou no número de 54. Depois eu parei porque eu vi que não tinha solução praticamente, não se tomava providências. Para a gente, se o problema fosse resolvido, traz uma sensação de segurança, tanto para nós, como para o cliente, como para a população em geral. Comandante, o Gentil, que nos falou agora, é um entre os milhares de catarinenses que fazem parte desses dados aqui. Eu quero mostrar para o senhor. Nos últimos 5 anos, entre 2014 e 2017, o número de furtos e roubos só cresceu aqui em Santa Catarina. No ano passado, os catarinenses registraram 132.134 assaltos. Até agosto desse ano, foram quase 75 mil. E grande parte desses crimes acontecem nas 3 maiores cidades aqui do estado: Joinville, Florianópolis e também Blumenau. E na mesma batida está esse dado aqui que a gente traz também para o senhor, o de homicídios, que nos últimos 8 anos só aumentou em Santa Catarina. Chegou a quase 1.000 no ano passado e agora passa de 500 mortes. Bom, em 2017, por dia, 3 pessoas foram mortas no estado. E 10% a mais do que no ano anterior. No Brasil, nós somos o 6º estado com a maior variação, aumento do número de assassinatos. E olha só, a capital, de um ano para o outro, dobrou o número de mortes. Respeitando a sua garganta, números claros que preocupam a todos, preocupam o Gentil que nós mostramos agora, por isso a gente está falando mais até do que o senhor, é o que eu queria dizer. O Gentil tem uma pergunta para lhe fazer. Vamos lá, Gentil. Senhor governador, a gente está cansado de viver nessa insegurança. Na prática, como é que o senhor vai resolver isso a curto prazo, governador? E agora, comandante? É isso, é bem colocado, é comandar. Comandar é mandar com as pessoas, né? Com um time. A gente percebe na fala do seu Gentil que ele tem sido cliente, entre aspas, né? Tem sido assediado de alguma forma com essa violência inúmeras vezes. Registrou 54 boletins de ocorrência, alegou até a desistência de novos registros por conta da falta de uma resposta. A gente percebe que a Polícia de Persecução Penal, a Polícia Investigativa, tem que trabalhar fortemente nesses casos para dar um retorno, e esse é o nosso propósito, de fortalecer a Polícia Civil de Santa Catarina ainda mais, para que ela tenha condição técnica também, através do Instituto de Perícias também, para que ela faça cada vez um papel mais centrado no combate à criminalidade, trabalhando, obviamente, com a prevenção, porque se você consegue dizer quem cometeu o crime, autoria e materialidade, você já tem alguém para você fazer a persecução penal, para buscar essa pessoa, para aplicar a pena, para que o Estado, de fato, entregue à justiça, nesse caso, a justiça penal, que o cidadão é objeto dela e o seu Gentil, obviamente, espera que seja feito. A polícia de proximidade, a polícia ostensiva também prevê esse tipo de coisa para que não aconteça, e as cidades mais inteligentes com tecnologia também evitam esse tipo de ação, mas a gente sabe que essas ações muitas vezes têm ligação com o narcotráfico, há uma demanda
por dinheiro, é uma máquina funcionando que a gente tem que agir na causa, né? Todas essas coisas estão interligadas. Ok, vamos agora então para um outro ponto aqui no nosso mapa, vamos ao Vale do Itajaí, de onde vem uma triste história de desemprego. Meu nome é Ivo Alves Machado Júnior, tenho 30 anos, procurando serviço, mas está ruim, né? Eles fazem entrevista, eles falam como ligar, eles não ligam, né? A gente vai em outro lugar, falam como ligar, eles não ligam, né? A gente fica sempre procurando, né? Faz um bico ali, outro bico aqui, né? Para não ficar parado em casa, né? Eu trabalhei de frentista ali, montador de torre, ajudante de obras, né? Serralheiro. Agora faz 6 meses, né? Estou sem serviço, né? Que antes disso eu estava fazendo uns bicos, né? Eu preciso de um trabalho com os meus filhos, né? Tem uma menina com 4 anos, tem um rapazinho com 2, né? Saímos de Joinville, motivo de emprego, não tinha, a menina já faz 3 meses que não está na creche, né? E estamos aqui em Blumenau, procurando uma oportunidade aqui, né? Falaram que o lugar é bom, né? Falam que tem vaga, né? Só que eles falam assim, vem amanhã, vem depois da manhã, a gente vai lá perto da viagem. Daí no outro dia chega, não estou precisando de ninguém, né? Sempre assim, todo lugar que eu vou. Desanima não, Ivo. O Ivo não está sozinho nisso, o senhor sabe, muito longe disso. A última pesquisa do IBGE revelou que quase 13 milhões de brasileiros estão desempregados. Nos primeiros meses do ano, apenas 137 mil oportunidades foram criadas de emprego. Em Santa Catarina, nos últimos 5 anos, mais de 18 mil vagas foram fechadas. E por aqui o cenário até começa a melhorar. Até agora já temos 145 mil novas oportunidades de trabalho. E os melhores setores do Estado, indústria e serviços. Os que ainda precisam se recuperar são agropecuária e construção civil. Moisés, o Ivo deixou uma pergunta para o novo governador, olha só. Governador, estou desempregado, o que o senhor vai fazer para ter mais emprego no nosso estado? Nós acreditamos que a transformação que houve ontem no Brasil, em Santa Catarina, especialmente no Brasil, vai provocar um crescimento, movimentação econômica, um crescimento, os estados vão arrecadar mais, naturalmente, o Brasil vai arrecadar mais e vai haver mais investimento. Havendo investimento, a economia cresce, se aquece e gera mais emprego. Um dos grandes desafios de todo cidadão é manter o emprego. O modelo de emprego que nós temos hoje vai ser desafiado nesse século. E a qualificação também, porque se acabam não ligando para o Ivo é porque podem até achar que ele não está preparado e vão dar preferência para uma outra pessoa que tem um currículo maior? Exatamente. Nós conversamos com um empresário aqui de Florianópolis que está com 140 vagas abertas, chamando pessoas e não consegue qualificar na área de inovação e tecnologia, pagando um excelente salário. Para você ter uma ideia, se você emprega hoje um advogado num escritório, um jovem advogado, iniciante, vai receber perto de R$3 mil, enquanto que na área de tecnologia, os salários são de 8, 10 mil reais e procuram profissionais. Então, o grande desafio hoje é a educação. Eu penso que a educação, ela começa também nessa questão da empregabilidade. Você vai se empregar na medida que você tem qualificação. Nós precisamos de uma transformação geral no país e no Brasil. Investimentos e também qualificar as pessoas. Ensino médio também, adequando a demanda de mercado. Bom, uma das maiores preocupações dos catarinenses é a saúde, a gente sabe disso, muito principalmente nas comunidades do interior. Nós acabamos não encontrando nos municípios atendimento especializado e precisam as pessoas enfrentar longas viagens, chamada ambulância ou terapia que a gente fala tanto. Aqui na Grande Florianópolis não é difícil encontrar histórias como essa, governador. Vamos lá. A gente mora em Blumenau, né? A mãe sempre tem uma doença que é degenerativa na vista, que é na retina. Aí só com uma injeção é que está conseguindo contornar a situação. Antes a gente fazia ela particular, né? Era bem caro. Nós estávamos pagando cada vez 1.650, quase todo mês. Então a gente está vindo agora fazer aqui no hospital regional. A gente vem com o transporte do município, a gente sai às 5 horas da manhã em Blumenau. Aí chega aqui, pega fichas, tem que esperar, não tem outro jeito. Eu venho de Coronel Freitas e o meu problema da saúde é a visão. Tenho que fazer aplicação e demoro 3 dias, um para vir, um fico aqui e outro para voltar. 8 horas de viagem. E nós gostaríamos que tivesse assistência da região lá, muito cansativo. Para a gente já é cansativo, para a mãe um pouco mais. Ela tem 87 anos, então já é bem mais complicada, né?
Eu sofri um acidente de moto no dia 18 de agosto, fraturei a coluna. E no primeiro atendimento que eu tive aqui, eu fiquei 8 horas numa cama de madeira, sem nenhum médico ter passado por mim, com dor. E fui ser atendido no outro dia, retorno médico, estou tendo o meu segundo retorno, a gente tem que chegar aqui 4 horas, 4h30, 3 horas, porque senão tu não senta, e o médico chega a hora que ele quer. E assim, eu fico triste porque a saúde pública eu acho que é fundamental, porque sem saúde a gente não é nada. O seu Gaspar, a mãe dele, assim como o Sérgio, não são os únicos que têm que sair de suas cidades para conseguir um tratamento adequado, né? Ano passado, aliás, mais de 27% aqui no nosso telão dos pacientes atendidos pelos hospitais da Grande Florianópolis eram de outras regiões. Em 2018, esse número se mantém, lembrando que ainda faltam aí 2 meses para o nosso ano acabar. O Sul foi a região que mais enviou pacientes para atendimento nas unidades da Grande Florianópolis, tanto no ano passado quanto nesse ano. Do ano passado para cá, aumentou o número de pacientes que vieram dos municípios da região de Itajaí e diminuíram os pacientes que vieram do Vale do Itajaí. Governador, o João e o Gaspar também fizeram perguntas para o senhor. Vamos acompanhá-los. Queria perguntar para o futuro governador se ele teria coragem, talvez, de trazer a família dele aqui, ou o que ele poderia fazer para estar mudando essa situação. O que ele tem para nos fazer agora em relação a tanta espera em consultas e exames de alto custo ou mesmo exames mais simples, que há muita demora? Existem em Santa Catarina 160 mil pacientes, por exemplo, esperando cirurgia bariátrica, entre outros, 500 mil de pessoas em filas esperando procedimentos. Nós entendemos, o governo federal não investe o mínimo constitucional em saúde, não entrega a Santa Catarina o mínimo constitucional que deveria entregar. O próprio Estado também não chega a investir o que deveria investir em saúde pública. Portanto, passa pelo investimento em saúde pública, ou seja, enxugamento da máquina, investir de fato em saúde pública e também, obviamente, que nós temos que rever o Pacto Federativo, nós precisamos deixar mais dinheiro aqui no Estado, são demandas muito grandes, né? Filas enormes, nós temos que também trazer a participação da saúde privada para o SUS. Nós entendemos que é possível fazer parcerias nesse sentido e é uma ação que não é só do governo do Estado, mas o problema da saúde é assim em todo o Brasil. Talvez Santa Catarina não seja o pior quadro brasileiro, mas é grave o quadro de Santa Catarina também. E esses hospitais regionais não deveriam receber todas essas pessoas. Nós temos que fixar médicos no interior, trabalhar com prevenção, instituir um médico de carreira do Estado para atender essas pessoas na localidade delas e estabelecer convênios para que a gente possa atender essa demanda, não necessariamente em hospitais regionais, mas na cidade onde as pessoas vivem. E qual seria a sua primeira ação na saúde? Olha, na saúde nós precisamos investir maciçamente nos hospitais, na gestão hospitalar. Eu penso que os hospitais, nós temos exemplos de hospitais que são melhor geridos, que apresentam resultados em números, né, percentuais de atendimento muito maiores do que aqueles que a gestão não é boa. Isso a gente correndo o Estado todo, a gente percebeu isso. Então nós vamos aplicar em gestão. E a gente fala agora então de outro assunto que também é um ponto de alerta aqui no Estado, que é a infraestrutura, especificamente as condições das nossas rodovias estaduais. Meu nome é José Carlos Alves, tenho caminhão há 20 anos, eu trabalho hoje na exportação, puxando piso de Focal do Sul a Itajaí. Foi uma opção, né? Desde criança. Sempre gostei de caminhão e eu tinha outro ramo de negócio e passei para caminhão. A estrada hoje, até esse tempo atrás, estava muito ruim, né? Essa nossa SC aqui estava muito ruim, fizeram a instalação. Agora melhorou um pouco, mas o nosso maior problema hoje em dia é a sinalização. Nossa sinalização é péssima, tem lugar que não dá mais para trabalhar por causa dos buracos, muito mato, as placas nossas estão tudo tapadas. Eles não têm uma manutenção diária das estradas. Hoje, o trecho mais ruim que nós temos é de sinalização, que vai aqui para dentro do Cocal, que está faltando sinalização ali dentro, mas é um lugar mais tranquilo. Que vai de Criciúma até Laguna, Jaguaruna também faltam algumas coisas. Bom, dados da Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina mostram que 12% do faturamento das empresas do nosso estado acaba sendo investido ou gasto com logística.
E uma pesquisa do Conselho Nacional de Trânsito mostra a percepção dos motoristas, olha no telão, sobre estradas estaduais. Na avaliação dos catarinenses, só 1% das rodovias estaduais estão em condições ótimas. Mais de 90% avaliam as nossas estradas como regulares, ruins ou péssimas. E quando o assunto é sinalização, a situação também não é diferente disso, não. Apenas 1,6% consideram a sinalização das rodovias estaduais ótima. Esse item é muito importante, como disse o caminhoneiro, na segurança de quem transita, de quem trafega nas rodovias. E a maioria dos catarinenses, mais de 31%, considera a sinalização péssima, especialmente nas estaduais. Aliás, o José Carlos fez uma pergunta para o senhor, governador, olha só. Eu queria perguntar para o governador o que ele vai fazer para a infraestrutura hoje das estradas nossas. Então, as estradas catarinenses, nós entendemos que o governo do estado tem condição, sim, ele investindo bem naquilo que deve ser de fato investido nas rodovias estaduais, mesmo sem privatizá-las, como as pessoas temam em dizer. E existe forma de privatização, inclusive, de rodovias que não gera pedágio, né? Você concede, não é privatizar, é conceder, tecnicamente seria essa a expressão, a rodovia para explorar o leito da rodovia, as marginais, enfim, comércio, e não necessariamente quem utiliza a rodovia. E o Estado pode investir mais, sim, na manutenção. Nós rodamos o Estado todo durante a campanha e nós percebemos que não é só falta de sinalização. Há lugares em que você não tem como transitar na rodovia sem passar por um buraco. Isso é risco à vida, locais sem acostamento, locais com sinalização precária, de fato, iluminação precária. E o Estado tem condição de fazer essa manutenção, enxugando a máquina pública, reduzindo o número de carros comissionados, secretarias. A gente tem condição de investir naquilo que o catarinense está aguardando, que o empresário também está aguardando, o usuário da via, seja ele o caminhoneiro, você com a sua família, o seu automóvel, ou aquele que quer escoar o produto. Enfim, é possível fazer, Mário. Educação. Nós vamos assistir ao relato de um professor que há 20 anos, mais ou menos, luta para que os alunos dele permaneçam em sala de aula. Olha aí. Sou Luiz Anderson Antunes, atualmente sou gestor da Escola de Educação Básica Professor Armando Ramos de Carvalho, em Lages. Sou professor há 20 anos, o que faz com que esse aluno abandone a escola. O que a escola tem que fazer para que esse aluno fique? Nós precisamos desse apoio, dessa ajuda a tornar essa escola mais atrativa, a formação dos nossos profissionais. Nós temos os alunos aí conectados e a escola não tem internet, a internet não funciona. De repente, os professores fazem umas aulas mais dinâmicas utilizando essa ferramenta que é a tecnologia, mas que hoje a maioria das escolas não tem. A diferença é muito grande, porque nós começamos o ano com o Ensino Fundamental 2, com 4 turmas de sextos anos, e aí eu já tenho só 3 sétimos, 2 oitavos e 2 nonos, e acabamos com o médio, com uma turma de cada série. Muitos desistem a partir do 9º ano. O que ele vai fazer se ele não tem nem o ensino médio completo? Falando nisso, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, divulgada no ano passado, mostra aqui no nosso telão que 64 mil crianças e adolescentes aqui de Santa Catarina estão fora da escola. Os números são piores no ensino médio, viu? Mais de 21 mil jovens não frequentam a escola ou ainda não concluíram o básico da educação. Vendo de perto todos os dias o reflexo desses dados que a Laine nos mostrou, é que o Luiz tem certamente uma pergunta para fazer para o senhor. Vai lá, professor, conta para a gente. Sendo a educação básica um direito garantido na Constituição, onde tem que ser garantido o acesso, a permanência e a qualidade nas escolas públicas, e enfrentamos um grande problema de evasão no ensino fundamental dos anos finais e principalmente no ensino médio. Pergunto ao governador eleito qual seria a proposta dele para a efetivação e garantia desse direito aos nossos educandos. O professor, ele mesmo nos responde a pergunta dele no início da fala dele, quando ele apresenta a sala de aula, o ambiente de trabalho dele, naquela condição, sem internet. Ele diz que o aluno chega conectado e na sala de aula ele não tem mais esse aparato, né? Mundo digital, escolas analógicas. Né? Exatamente. Esse é o grande desafio. Nós temos que reinventar a educação brasileira também, até porque os empregos vão mudar, né? A medicina vai passar por um teste, o advogado vai passar por um teste, o engenheiro. Quando a tecnologia tiver condição
de pensar por nós, de certa forma, de concentrar a informação em um só objeto, e muitas resoluções de conflitos, inclusive a própria justiça vai ter que se readequar. O futuro que nos aguarda é um futuro do ser humano se reinventar, e a educação precisa se reinventar, porque sem isso nós não vamos fixar esses 64 mil jovens fora de sala de aula, exatamente porque ele não tem algo que seja um atrativo e desconectado, inclusive, aquele aprendizado em sala de aula, muitas vezes com o que ele vai utilizar na vida prática. Concurso público para professor efetivo, o senhor pretende fazer? E valorização do professor Exatamente. também? Isso passa, hoje, a maior parte dos professores do Estado, por exemplo, são ACTs. São temporários. Isso não gera vínculo com o ensino, não gera vínculo com a educação. Os professores todo fim de ano são dispensados, não gera vínculo com os alunos. Na questão da educação especial também isso acontece, que a necessidade de vínculo é maior ainda, né, da relação do aluno com o professor. Então nós entendemos que a gente tem que mudar essa realidade, fazendo os concursos, efetivando os professores, desachatando, né, a questão salarial dos professores, dando a possibilidade do professor ter uma carreira de fato, e fixando esse aluno com tecnologia, com a ligação do que ele aprende em sala de aula, com essa conexão com o mercado futuro que ele apresenta, com as novidades, com a tecnologia. De onde vem o dinheiro para isso? O dinheiro tem que vir do enxugamento da máquina pública, do combate à sonegação fiscal. Nós sabemos que é importante pagar tributo, mas quem paga tributo e vê seu vizinho não pagar tributo, fica muito chateado. Então essa é uma questão que o Estado tem que encarar realmente, fazer com que todos paguem, para que a gente tenha de fato a possibilidade de investir em saúde, segurança e educação. Terminando então a nossa viagem aqui pelo estado, uma das grandes fontes de renda para Santa Catarina é o agronegócio. Mas no Oeste tem produtores bastante preocupados porque em alguns casos o custo da produção tem sido maior do que o lucro deles. E eles estão abandonando algumas criações. Olha só. Estamos na propriedade do meu avô, uma propriedade com mais de 40 anos, onde que trabalhamos com suínos, bovinocultura de leite e agricultura, como soja, milho e trigo. Porém, há um mês atrás, devido aos nossos altos custos de produção e a baixa remuneração com a atividade da suinocultura, acabamos encerrando o nosso ciclo nas suínos, sabendo que uma atividade que, ao longo dos anos, nos trouxe muita rentabilidade e muitas alegrias. Porém, nesses últimos tempos, ela estava nos dando muito prejuízo, principalmente pelos baixo preço remunerado pelas agroindústrias e também pelos altos custos de produção, principalmente pela soja e pelo milho. Sabemos que o nosso estado é um estado onde ele é livre de febre aftosa e consegue, assim, vários mercados para a exportação dos nossos produtos, principalmente da avicultura e da suinocultura. Porém, essas diferenças de status no nosso estado não está sendo repassado esse preço ao nosso produtor, sendo muitas vezes abaixo pago o preço dos suínos do que os outros estados que não têm esse status livre de febre aftosa. Investiu-se tanto, trabalhou-se tanto e a remuneração realmente não acompanha. Na produção de suínos, Santa Catarina é destaque nacional. Temos o maior rebanho do país, com mais de 8 milhões de porcos. Aí estão incluídos animais que são vendidos para o corte e também para a reprodução. Nesse ano, de janeiro a setembro, nosso estado exportou mais de 230 mil toneladas de carne suína. São mais de 430 milhões de dólares. Para alimentar a maior parte desse rebanho suíno, há necessidade de muito milho, não só para as aves, mas o suíno também. Santa Catarina consome cerca de 6 milhões e meio de toneladas de grão por ano, mas só produz metade disso quando consegue, segundo a Fiesc. E aí é preciso comprar o resto. Mas a principal dificuldade é onde armazenar e como trazer. Nós falamos há pouco das estradas. De 2014 a 2017, o estado aumentou a capacidade de armazenagem de grãos em 600 mil toneladas, mas ainda assim só consegue guardar no total 4 milhões e 800 mil toneladas de milho. E o Félix deixou também uma pergunta para o nosso novo governador. Quais são as medidas, principalmente para a suinocultura, em relação aos seus impostos, ou quando tivermos esses preços baixos, o que ele vai fazer? E também para a armazenagem de grãos, sabendo que o nosso estado ele não produz todo o grão que ele necessita para a produção de suínos, aves e bovinocultura de leite. Nós temos um problema na produção de grão no estado, que também é o limite, né, de área, né? Existem várias culturas e o estado chega a um limite de produção, onde tem toda essa questão da logística. Diminui a logística se nós melhorarmos a infraestrutura e também o estado pode ser parceiro, sim, para armazenamento desses grãos, para que o suinocultor tenha condição, então, de ter uma lucratividade maior.
inclusive com financiamento a juros zero, sendo parceiro, organizando cooperativas, o Estado tem que estar presente. Além disso, agregar valor ao nosso produto. Você não pode ter uma produção focada num único produto. Daquele produto você pode agregar valor. Isso acontece muito com o café brasileiro, que é vendido no exterior a 600 vezes o valor que ele é vendido aqui. Então, a gente tem que investir também em criatividade, né? Trocar a nossa inteligência, que muitas vezes fica concentrada nas capitais, e levar essas pessoas, os técnicos do Estado, para estar presentes, desocupando inclusive da burocracia, técnicos da IPAGRE, técnicos da SIDASC, para assistir o homem do campo. E mantendo o jovem lá no campo, exatamente, especialmente, não é isso? Exatamente, isso com educação, com atrativos, exatamente, com alternativas, né, de outras atividades, o turismo rural, a questão atrair, e a infraestrutura vai levar isso, né? Interligar o turismo de orla ao turismo rural, enfim, nós temos várias ações que o Estado pode fazer isso de forma conjunta. Governador Carlos Moisés da Silva, é bom a gente acostumar inclusive com o nome completo, que até aqui era basicamente Comandante Moisés. Olhando para frente, o que acontece agora? Como é que fica a transição até o senhor tomar posse? O senhor já montou a sua equipe para fazer esse trabalho de transição? Exato, nós temos uma equipe formada, já recebi ligação do governador do Estado ontem à noite, parabenizando pelo feito, né, vencermos esse segundo turno da eleição de forma tão significativa de votos. E esta semana nós temos agenda com a equipe de governo para a gente iniciar essas tratativas. É uma tratativa que vai levar naturalmente algum tempo para a gente estabelecer esse relacionamento, receber todas as informações necessárias para a gente apresentar ao próprio governo, inclusive, nosso projeto de já fazer a reforma administrativa ainda no governo atual, para que a gente possa encaminhar a Assembleia Legislativa, para que daí, depois de desenhado, então, esse formato de Estado que nós temos interesse em trabalhar, que é um formato de Estado pregado, inclusive, pelos 9 candidatos que concorreram conosco, né, que é a diminuição da máquina pública, diminuição do número de secretarias, diminuição de cargos comissionados. Esse formato apresentado, se começa então definição de nomes, nós temos vários nomes, mas a gente não vai adiantar, enfim, e a equipe está pronta para começar esse trabalho. Algum outro partido lhe procurou para fazer algum tipo de parceria para o seu novo governo? Todos os apoios que eu recebi de partidos foram através das redes sociais, das mídias, do WhatsApp. Fiquei sabendo, né? Até porque a gente estava numa corrida pela eleição, a gente não teve tempo nem de sentar com ninguém e, de fato, essa é a sensação que a gente tem. As pessoas estão querendo, entenderam que o eleitor quis a renovação e é natural recebermos esses apoios. Eu penso que a Assembleia Legislativa também se renova o ano que vem, é demonstração também da necessidade de renovação para o próprio Legislativo Estadual. E a gente está muito confiante de que as coisas se encaminharão com muita tranquilidade, inclusive com a disponibilidade do próprio governo na transição. Menos pelo apoio, sim, mais por respeito aos eleitores. Eu tenho certeza disso.